Boa noite, amigos. Dia 7 de maio, quinta-feira. No debate de assuntos políticos de hoje, iremos abordar o tema STF, condução coercitiva de generais. Recentemente, tivemos uma infeliz notícia que a mais alta corte do nosso país, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele agiu de forma truculenta com a cúpula do Exército Brasileiro, em tom de ameaça, numa decisão, num despacho feito pelo ministro Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, o capa preta. Então, numa publicação bastante descortês para cidadãos íntegros que hoje integram o governo Bolsonaro, né? Todos eles de origem militar, todos eles generais. Então, o ministro Celso de Mello, ele é o relator desse inquérito que está tramitando ali para apurar, para investigar as declarações ali oriundas lá do ministro, ex-ministro Moro, né? Sérgio Moro. Então, 3 ministros do governo ali serão ouvidos pela Polícia Federal. E houve esse despacho do ministro Celso de Mello contra 3 generais. São eles: o general Augusto Heleno, ele que é do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, um cargo de alta relevância no Poder Executivo Federal. Também será ouvido o Braga Neto, o general Braga Neto, que ocupa hoje o Ministério da Chefe da Casa Civil, no lugar do Onyx Lorenzoni. E também o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo. Então, 3 generais da mais alta patente, generais de exército, estão aí sendo expostos ao ridículo, né, pela nossa Corte Suprema do país. Vamos ver aqui o teor, né, dessa decisão dele, dessa ordem judicial, né? Então, deu essa ordem, abre aspas: cumpre advertir que, se as testemunhas que dispõem da prerrogativa fundada no artigo 221 do Código de Processo Penal deixarem de comparecer sem justa causa, na data por elas previamente ajustada, com a autoridade policial federal, perderão tal prerrogativa e redesignada nova data para seu comparecimento em até 5 dias úteis, estarão sujeitas, como qualquer cidadão, não importando o grau hierárquico que ostentem no âmbito da República, a condução coercitiva ou debaixo de vara, como a ela se referia o artigo 95 do Código de Processo Criminal do Império, de 1832, na linha do que estabeleceu o valioso precedente, firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Então, uma explícita ordem, uma explícita demonstração de ameaça contra os 3 generais. Então, debaixo de vara é o quê? É quando era uma expressão antiga, usada naquele tempo quando você quer levar coercitivamente, obrigatoriamente, alguém à presença do juiz. Isso é conduzir sobre vara. Agora, será que esse ministro Celso de Mello, ele estará cutucando onça com vara curta? Era necessário agir dessa forma? Muita gente está torcendo para que a onça beba água. Muita gente está torcendo no Brasil aí afora pela condução do país pela esfera militar. Muita gente está torcendo aí fora. Muita gente se manifestando em diversas
em diversas manifestações de rua. Então, essas onças, será que elas já foram domesticadas? Será que viraram gatinhos? Né? Tem que se respeitar os poderes. O poder executivo tem que respeitar o poder legislativo, o poder judiciário. O poder judiciário tem que respeitar o poder executivo, o poder legislativo, a tripartição dos poderes. Cada um tem a sua responsabilidade na república, na condução da coisa pública, na democracia. Porém, tem que ter essa cortesia, tem que ter esse respeito mútuo entre os poderes, coisa que nós não estamos vendo. Parece que o poder judiciário, ele processa, ele indicia, ele julga, ele condena, ele absolve, ele nomeia ministro, tira ministro, ele faz o que quer. Então está havendo um excesso de poderes ali, um excesso de poder no poder judiciário. Eles não são eleitos pelo povo aos moldes do poder executivo, do poder legislativo. Eles são concursados, ingressam na primeira instância, segunda instância, são concursados. Porém, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, é uma indicação política. Aí sim começa já a politicagem. Aí sim, na cúpula, ali eles só ingressam depois da sabatina do Senado Federal. Eles são indicados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado Federal e depois tomam posse. Agora, eles são indemissíveis caso eles errem. Eles não são Deus, então eles erram. E caso eles errem, eles não saem, não tem histórico de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Já ocorreu com vereadores, com prefeitos, com o presidente da República, Collor de Mello, Dilma Rousseff. Porém, eu nunca vi um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando vai acontecer? Será que eles já não deram motivo suficiente para isso? Então, essa advertência, nessa ordem exarada, foi com um tom de advertência e com um tom de ameaça para os 3 generais. Né? E que mensagem passa isso para a população? Que o Poder Executivo está na mão do Judiciário. Está de mãos atadas. Estão algemados ali, sem nem ter cometido nenhum crime, e já estão algemados previamente. Porque eles não têm autonomia nenhuma. O Poder Executivo não tem autonomia nenhuma. O povo tem essa percepção que o Poder Judiciário está extrapolando da sua competência, da sua jurisdição, do seu papel constitucional, da sua finalidade social, da sua função social. Está exorbitando, com certeza. Então tá aí. Tem muita gente doida para ver a onça beber água no país. Né? Eu acho que não seria muito de bom tom cutucar onça com vara curta. Com certeza, tá? E os generais são homens honrados, homens íntegros. Não pesa contra eles nenhuma acusação de indício de crime. Com certeza eles irão lá comparecer no dia da oitiva deles, na Polícia Federal. Eles não temem nada, eles irão lá, com certeza. Não irão acobertar crimes, nem falcatruas. Porém, eu achei totalmente desnecessária essa forma com que a ordem foi emitida. Ameaça, né? Conduzir sob vara, condução coercitiva. Caso faltem, eles não irão faltar. Eles não irão faltar, tem que ter um jeitinho, tá? De se dirigir verbalmente ou por escrito para os oficiais generais do nosso Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro continua sendo uma instituição de alta credibilidade do nosso país.
Já o STF, cri, 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 só grilo cantando ali. Será que eles gozam da mesma credibilidade que as Forças Armadas? Acredito que não. Acredito que não. Já que estamos falando de direito, de poder judiciário, da justiça brasileira, de militares, sempre se associa o nome de militares à ditadura militar, 1964, etc. Então eu finalizo a live de hoje com a célebre frase do grande jurista, advogado, Rui Barbosa, que falava que a pior ditadura é a do Poder Judiciário, contra a qual não temos a quem recorrer. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.